Qual foi a primeira árvore que você plantou nessa tua cruzada? Então, a primeira árvore que eu plantei quando tudo começou, e começou por um insight, né? Aliás, a vida do ser humano sempre foi um insight. Como é que as grandes descobertas, os grandes inventos começaram? Como é que Leonardo da Vinci projetou helicóptero há, sei lá, centenas de anos atrás? Veio um insight nele lá, né? Como é que o Galileu viu lá os astros através de uma luneta? Insight. E a humanidade caminhou por um insight. Depois desse que recebeu esse insight, chegou para um amigo e falou: puta, eu tive um sonho, eu tive uma imagem, eu pensei nisso. Agora, peraí, eu tenho um amigo que sempre fala isso. Aí ele se reúne com aquele outro amigo, cria-se um grupinho, pronto, e avança. Mas tudo começa com uma pessoa, muitas vezes num lugar totalmente isolado, ele sozinho, quer seja caminhado numa praia, não importa, né? Então, me deu isso daí em 23 de novembro de 2003, vendo aquela degradação fácil, sujeira. O que é o Parque Ticoatira? É uma área de 3,2 quilômetros para lá e 3,2 quilômetros para cá. No meio tem um rio, chamado Ticoatira, zona leste de São Paulo. Zona leste de São Paulo, que é uma das áreas mais áridas dessa gigantesca cidade. A zona leste e o centro são as duas regiões que menos árvores têm. As regiões mais quentes. Menos árvore tem, cinzenta, o centro da cidade se conurbou. Os urbanistas agora falam em conurbação, é quando junta as áreas, né? Sim. E o centro da cidade se conurbou com a Moca, com o Brás, com a Penha, com Cangaíba, com Guaianazes, com São Miguel. Zona leste do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, residem lá 6 milhões de pessoas. Ou seja, metade de 12 milhões e 200 mil que tem a cidade moram na Zona Leste, 6 milhões lá. No bairro, olha que imagem bonita ali, ó, na tela. É aquilo lá, aquilo é um manto verde, aquilo é um jardim. Aquilo lá alimenta tudo isso daí. Talvez meus netos, bisnetos ainda vão ter algum benefício. Foi você que fez tudo isso? Cova a cova. Cara, que coisa. Mostra de novo essa imagem, Tiago. Porque é uma coisa impressionante você imaginar que a iniciativa de uma pessoa... Olha como ficou essa imagem. Ao redor aí, Tramontina, ao redor, tem 1 milhão de pessoas. Nossa. Dos 6 milhões... E a gente não consegue enxergar, praticamente não existe árvore ali, a não ser pelo corte ali no meio que você produziu. O risquinho no meio ali é um rio. O risquinho escuro, na lateral direita e na lateral esquerda, são avenidas. Essas avenidas foram concebidas em 1980. Sim. Não existiam essas avenidas aí. 1980. Então, quando eu comecei, eu moro ali perto. Quando eu comecei a plantar aí, eu plantei via degradação, via as comunidades tomando conta. Não tinha árvore nesse vazio, era um vazio. Esse miolo era um vazio. Tinha pouquíssimas árvores, para contar uma dezena de árvores, que eram objeto de replante. Replante é quando você vai construir um prédio, tem lá um ficus, tem lá uma tipuana, eles cortam em cima, embaixo, arranca com escavadeira, leva e replanta. A maioria morre. Então não tinha praticamente nada. E eu comentei com a minha esposa, numa dessas minhas caminhadas, antes de eu ir para a empresa, numa das minhas caminhadas, eu falei: olha como está degradando isso daqui, depósito de lixo, motel a céu aberto, mini escracolândia espalhada, comunidade tomando conta, e ver como são as coisas. Hoje, quem mais se beneficia disso daí é a comunidade, que ainda existe lá, em volta, né? É o que mais beneficia. Foram os meus aliados tomando conta do parque. Falei: eu vou plantar, mas tomam conta. Então eles mandaram plantar: eu quero jaca, eu quero mango, eu quero abacate. Plantei tudo para eles. Mas cobrei depois. Falei: agora vocês tomam conta. Então, numa dessas minhas caminhadas por aí, vendo essa deteriorização total, eu falei para minha esposa: em 10 anos eu mudo tudo isso. Até 2013. Ela me amedrontou, meus amigos me amedrontaram: olha, você vai apanhar, o poder público vai vir em cima de você, o pessoal da Cracolândia, os comerciantes que usam todo esse trechão que você está vendo aí, 3 quilômetros de virador para lá e para cá, era estacionamento. Os bares se aproveitaram daquele espaço, não existia a lei da cidade limpa ainda. Veio em 2007 só. Sim. E veio e tomavam conta. E eu falei: eu vou plantar. Minha mulher falou: o que você vai fazer? Eu falei: eu vou retornar o que era aqui há 150 anos atrás. 150 anos atrás, 100 quilômetros de toda a costa brasileira, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, era Mata Atlântica. 100 quilômetros do litoral
adentro do continente era a Mata Atlântica. E o homem foi destruindo, expulsando, marginalizando a Mata Atlântica. Hoje, para você ter uma ideia, hoje mora, onde era a Mata Atlântica, nesse litoral todo aí, hoje mora 175 milhões de brasileiros. 80% quase da população brasileira moram onde antes era a Mata Atlântica. E ele destruiu, ele não conjugou, ele não tratou aquilo com sabedoria. Entendi. Voltado ao ego lá atrás, voltado ao financeiro lá atrás. Uma hora, o mar está cobrando já o que era dele, onde invadiram o mar. Você estava contando então, e quais foram as primeiras que você plantou? Então, eu plantei 200 lá, fui lá, comprei, me desestimularam, eu falei, agora é que eu vou. Você comprou 200 mudas? Eu compro até hoje. Eu fui lá em Piracicaba Limeira, que lá estão... Olha, que era coisa assim, maravilhosa. Ó, aquilo lá era eu. Hoje, ó, a imagem de baixo. É a mesma imagem, é o mesmo local. Dava para você ver o prédio lá em cima, né? Sensacional, cara. Se você reparar bem à sua esquerda, onde está passando uma pessoa à esquerda ali, tem uma rampinha lá, bem pequenininha. É essa rampinha de baixo aí, ó. Essa rampinha de baixo. Né? É a referência. Então, aquela foto lá é de 2008 e a de cá é de 2023. Olha que foi. Que árvores você tem ali nessa foto de baixo? Nessas fotos aí você tem aroeira, você tem palmulato, você tem guapuruvu. Nesse parque tem mais de 164 espécies de árvores, devidamente catalogadas, fotografadas de ano em ano. Eu tenho um arquivo vivo disso daí, um diário, onde eu plantei, espécies que eu plantei, entre a rua A e a rua B, lado direito e lado esquerdo, que vai ser objeto de um livro agora no final do ano, já estão escrevendo um livro. Não um livro financeiramente, mas um livro para provar que é possível fazer. Tem que dar o primeiro passo, tem que começar. Senão fica no sonho, e sonho não realizado frustra. E a pessoa parte daqui infeliz. Por exemplo, eu não vou partir, nunca vou partir. Eu vou virar um jequitibá. Jequitibá dura 3.000 anos. Eu vou virar um deles, eu vou ser um deles, lá na ponta. Né? É um credo meu. Né? Então, você viu essas imagens aí, a natureza... Quanto custa uma muda dessa? Quanto você paga hoje uma muda? Aqui em São Paulo, se você comprar em qualquer garden, os maiores viveiros de São Paulo estão nessa região de Piracicaba, Limeira. Sim. Então, por exemplo, uma muda de IP de 1,5 metro. Aqui, qualquer viveiro que você vai aqui, qualquer garden que você vai aqui, você paga entre 80 e 150 reais. Tá. Lá é 7. Lá é 7 reais. São eles que abastecem. Então, se você vai lá para comprar, então eu vou lá. Você vai pagar mais de 200 reais. Porque tem o trajeto seu, tem o pedágio, tem o combustível, tem a gasolina, vai custar mais de 200. Agora, se você comprar 200, 300, 500, 1.000, o ano passado foi o ano que eu plantei menos árvore, 1.022. E por quê? Por causa do calor intenso. Foi um dos anos mais quentes para o planeta. Aqui para São Paulo nem se fala ainda. Então eu plantei 1.022, mas a minha média de plantio é 2.000. Tanto é que faz 21 anos que eu planto 42.000 praticamente. Então, minha média. Então tem ano que eu plantei 3.000 árvores. Chuva, é bom plantar na chuva. Aliás, eu tenho coisa, eu plantando na chuva. Tu até brinca, tenho dançando na chuva e plantando na chuva. Né? E você sabe que quando a gente comprou essas novas mudas de IP para plantar local que é? No nosso pedaço, em Araraquara. Conheço bem Araraquara. Pertinho da América Brasiliense. Isso, pertinho da América Brasiliense, Ibaté, São Carlos. Quando a gente plantou, as pessoas falaram assim, mas IP demora, né? O IP é demorado, você não vai ver uma árvore dessa tão rapidamente em 5 anos. Não, nem em 10, né? Porque ela demora mais para ficar adulta e para florir. Mas não tem problema, esse não é um problema. Né? A gente não tem que pensar em, eu vou plantar uma árvore para vê-la amanhã. Então, também a gente pode plantar árvore que mais rapidamente ela cresce, ela floresce, né? E fica bonita. Né? Na entrada a gente tem 3 flamboyants muito bonitos, que já estão grandes e deram a primeira florada agora. É uma coisa maravilhosa, né? Lindo. Acha um flamboyant vermelho, um flamboyant laranja aí, Tiago. Bota uma imagem de flamboyant, porque no interior tem muito flamboyant. Tem amarelinhos também. Tem os amarelinhos. Na rodovia dos Bandeirantes e depois na Washington Luiz, a gente tem áreas perto de Rio Claro,
que tem muito flamboyano à beira da estrada, é muito bonito. Tem entradas de fazendas que é só flamboyano. Que é só flamboyano. As entradas, e ele cresce mais depressa. Cresce mais depressa, mas em compensação vive menos, né? Vive menos. Esse tipo de pessoa que você falou aí, mas eu quero árvore rápida, nunca plantaria um jequitibá. 3 mil anos. Não, nunca plantaria. Porque o jequitibá, o ipê também é assim. Eles crescem primeiro para baixo, para sustentar eles depois. Então eles crescem para lá. Então, mas ele está do mesmo tamanho. Não. Ele está lá, está crescendo lá para baixo primeiro, para aguentar a estrutura. É um baldrame de uma casa, é uma estrutura de uma casa. Né? Ali em Pirassununga, Parque do Vassununga, criou um parque em função de um jequitibá. Jequitibá, análise de carbono olha dele. Olha que flamboyant maravilhoso. Isso daí, quem vê isso daí não paga nada. Isso é de graça. Isso é a riqueza. Isto é a riqueza. Né? Não paga. Aí. Né? Que flamboyant maravilhoso. Esse é vermelho. E olha a sombra dele. Debaixo daquela sombra ali, tem de 3 a 5 graus menos do que essa partinha de cá do sol. Você põe um termômetro lá de 3 a 5 graus menos do que está ali. Aquela sombra lá faz que o solo não pegue fogo, ele não esquenta. O solo também pega fogo. A gente vê um incêndio, pegou fogo na árvore, na grama. Não, no solo também, ele queima. O solo ele fica estéril, ele demora depois para se recuperar. Aquela folha que cai dela, aquela flor que cai, folhas que caem, galhos que caem, aduba ele 40% das necessidades nutricionais de uma árvore. São folhas, galhos e troncos que caem. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.